sejam sempre muito bem-vindos a mais uma edição do TRT Notícias. Eu sou a Cleide Coelho, muito prazer em estar aqui com você. Hoje nós viemos no mês de setembro para poder falar sobre o Setembro Amarelo, que nos convida a refletir um pouco mais sobre esse mês, sobre esse assunto. Com a gente aqui no estúdio da TRT-FM, a psicóloga Juliana Martins. Seja muito bem-vinda ao TRT Entrevista. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar podendo abordar esse assunto junto de vocês hoje. Muito obrigada, a gente que fica muito feliz. Olha, a senhora esteve aqui no tribunal com uma palestra incrível falando sobre estratégia, sobre equilíbrio, né? Estratégias para o equilíbrio. Uma dessa estratégia é pedir ajuda, é o pedido de socorro ali. E aí o tema desse ano, né, como a gente já havia dito, o Setembro Amarelo, é se precisar pedir ajuda, peça, por favor. Mas como entender esse pedido de ajuda, como essa pessoa pedir ajuda e como que a gente que está aqui do outro lado consiga prestar esse tipo de apoio para essa pessoa? A gente precisa começar a falar sobre saúde mental de uma forma mais clara, mais bem-humorada, mais leve, né? Ninguém pede ajuda, eu sempre falo, o mês de Setembro Amarelo é um mês de prevenção, mas a gente precisa falar sobre saúde mental o ano todo, né? Ninguém vai chegar e pedir ajuda no momento de desespero, a gente precisa começar a aprender a pedir ajuda um pouco antes, né? Começar realmente a entender essa escuta, né? A perceber sinais de que a pessoa está em sofrimento, não tirar sarro, não invalidar uma fala, um pedido de ajuda mesmo, né? De coisas simples. Não considerar que a saúde mental ela é uma questão de tantos preconceitos, né? Não é falta de Deus, não é piti, não é bobagem, não é mimimi. Se a gente começar a ter uma escuta para isso, a gente já está ajudando aquele que precisa pedir ajuda a interromper um pouco mais o preconceito, né? Vencer as barreiras de pedir ajuda. Não é tão simples assim, né? Não é tão simples, principalmente em uma vida de rede social que a gente tem visto cada vez mais, vendo aquela vida perfeita lá da rede social, dos filtros, a outra pessoa que está aqui do outro lado acaba se comparando, né, doutora? Sim, na verdade a gente precisa começar a ter vida mais real, né? O que eu abordei na palestra foi justamente esse contato social que a gente tem que ter fora dessas redes sociais, fora do online, né? Sair realmente para tomar um café com uma amiga e conversar sobre como tá a vida, desligar os celulares ali, né? Conversar com a família, ter tempo de qualidade com os filhos, voltar a ter refeições na mesa, né? Porque antigamente a gente conversava muito porque a gente não tinha tanta tela, né? Hoje a gente tem muita gente conversando com você ao mesmo tempo, simultâneo, através das telas, mas o nosso cérebro não está preparado para isso, ele não dá conta disso, né? E acabam sendo conversas muito rasas, muito superficiais. A gente precisa melhorar a nossa qualidade dessa sociabilidade, né? A senhora falou também na palestra sobre vida clandestina, né? O que é isso? Qual que é o impacto também para a nossa saúde mental? Eu costumo dizer que todo mundo tem uma vida clandestina hoje em dia, né? Ninguém quer falar realmente sobre o que é real. Então, muitas vezes eu falei isso quando eu abordei a questão dos adolescentes, né? Geralmente os pais não sabem realmente onde os filhos estão, o que eles estão fazendo, com quem que eles estão convivendo, o que eles estão consumindo. Aí, geralmente, quando chega uma situação muito triste, né? Vamos pensar numa morte por suicídio ou até mesmo em surtos que esses adolescentes podem ter por substâncias de droga, misturado com bebida alcoólica, com medicação. Geralmente os pais levam um susto, tipo, meu Deus, quem é esse filho, né? Onde ele estava que eu não percebi esses sinais? E aí é como se esse filho tivesse uma vida clandestina mesmo, né? Eu tenho uma vida paralela. Eu tenho uma vida que a minha família vê, ali eu sou aprovado, mas eu não me revelo, né? Eu não sou quem eu posso ser. E aí eu vou ser naquele grupo que eu procuro pertencer, mas que é um grupo desregulado muitas vezes, né? Um grupo de perigo muitas vezes. Então eu falei para a gente poder trazer um pouco mais de coerência entre vida real, né? E as famílias estarem preparadas para essas escutas, né? É que esses filhos possam conversar com esses pais abertamente sobre tudo, que a gente possa ter uma escuta para ajudar e a gente quer conversar só quando é bom, né? A gente precisa aprender a conversar sobre dores, sobre mágoas, sobre imperfeições, sobre cobranças, e isso precisa de tempo, demanda tempo, né? Demanda o tete a tete, né? E como que inicia, doutora, esse contato? Porque às vezes, entenda, eu tenho um adolescente em casa, vive uma vida clandestina ali dentro do celular, da rede social, dos jogos online. Como eu introduzir esse assunto para esse adolescente, para essa criança que às vezes está meio reativa? Insere primeiro tempo de qualidade, né? Se você não tem essa intimidade, você não se abre. Você se abre para qualquer pessoa?
Não. Se alguém cruza com você e pergunta, tudo bem? Você responde, tudo bem. Agora, se uma amiga te conhece muito na intimidade, você fala, tá tudo bem, e ela fala, não tá tudo bem, eu te conheço. Então, a gente precisa de intimidade para se abrir. Muitas vezes os pais perdem essa intimidade com os filhos, né? Há um distanciamento. E não só por conta dos filhos, porque esses pais também estão na tela do celular também, estão trabalhando muito, estão procrastinando muitas coisas, né? Então a gente precisa primeiro desenvolver intimidade. Tendo intimidade, tempo de qualidade, e às vezes o silêncio traz esse tempo de qualidade, né? Como é que é gostoso ficar junto, às vezes, vendo uma série. Mas eu não posso assistir a série que meu filho quer, muitas vezes, né? Eu não posso acompanhar meu filho num jogo. A gente tem terceirizado demais a qualidade de tempo com os filhos, né? Primeiro desenvolve intimidade, desenvolve esse tempo de qualidade. E aí as conversas, naturalmente, elas vão começar a vir. Se seu filho pode contar para você o que ele pensa, é porque ele tem a certeza que ele vai continuar sendo amado, mesmo ele tendo fases difíceis. E isso é a intimidade que traz, que revela. Muito legal, é importante estar atento a esses sinais, importantíssimo. Bom, a nossa conversa de hoje é com a psicóloga Juliana Martins. A gente está recebendo aqui no estúdio da TRT-FM. A gente está falando sobre o Setembro Amarelo, que esse ano tem como tema, se precisar de ajuda, peça, por favor. E aí, entrando já em um assunto que às vezes é muito delicado, mas precisa ser falado, que é sobre o suicídio, né? O aumento do número de suicídio, o que fazer para poder enfrentar essa realidade que a gente tem vivido, o que a gente precisa para poder quebrar esses tabus, sabe, doutora? Para poder entrar nesse assunto, para falar desse assunto de forma mais aberta, sem medo. A gente precisa começar a falar sobre saúde mental com menos preconceito. Né? O ponto de partida é justamente isso, perceber que a gente adoece a nossa mente, perceber que a pessoa que ela pensa em tirar a própria vida, ela está adoentada, ela se adoentou em algum momento e ela não teve ajuda para isso, né? Então, se a gente começa a falar sobre saúde mental e interrompe esse preconceito, a gente começa a ir no psiquiatra para tratar, a gente começa a fazer psicoterapia, a gente vai entender a importância de entender como o cérebro funciona, né? Quando eu falo para meus pacientes que eles vão ter uma vida mais saudável, dormir com mais qualidade, não consumir coisas, droga, álcool, fumar, comer bem, né? Dormir bem, fazer exercício físico, tudo isso melhora o cérebro. Se o seu cérebro está melhor, se o seu cérebro está saudável, você tem uma mente muito mais saudável. Geralmente as pessoas ligam o suicídio, quando se fala sobre suicídio, muito à depressão. E eu acabei depois na palestra até abordando isso. O maior índice de suicídio que a gente tem são os transtornos de humor, transtorno bipolar e transtorno borderline. E as pessoas não vão até o médico para ser diagnosticadas, né? Então o paciente depressivo, ele pensa em suicídio? Ele pensa, mas o maior índice de suicídio é em pacientes que têm transtorno bipolar. Então, se a gente não começar a entender como a nossa mente funciona, como esses transtornos ocorrem e que existe tratamento, é muito fácil a gente poder ter acesso. Deveria ser mais fácil, né? A gente ter acesso, na verdade. O preconceito tira muito isso. Então, todo mundo tem medo de que isso aconteça. Quando você tem um paciente de saúde mental em casa e ele está instável, você tem medo que esse paciente faça alguma coisa. Poxa, eu vejo a minha mãe desregulada, minha mãe está deprimida. Ou eu vejo a minha irmã, às vezes, meu pai, meus filhos. A única coisa que você pensa é tipo, nossa, ele não pode tirar a própria vida. Mas eu não falo sobre isso, né? E teve até uma pergunta muito interessante, como é que eu posso ajudar, né? E eu coloquei justamente isso. Fale sobre como você se sente, né? Olha, eu tô vendo você muito frágil, está me dando medo, né? Você está em perigo? Você colocaria sua vida em perigo? Né? Ninguém vai chegar e falar assim, olha, você está pensando em se suicidar? Não é isso. Como também falar assim. Não é isso. E a gente precisa aprender a falar sobre coisas difíceis de uma forma gentil e generosa. Então, quando eu falo que eu estou sentindo medo porque eu tenho medo de te perder, isso, a pessoa, ela sabe o que você está falando e ela vai poder falar sobre isso. Só que aí você também tem que pensar se você dá conta de ouvir as angústias dessa pessoa. Às vezes as pessoas querendo ajudar, mas elas não dão conta de acolher. Então, assim, às vezes o paciente quer chorar, às vezes esse familiar não vai saber explicar o que ele está sentindo, né? E aí você fala assim, não, mas você tem que dizer o que você está sentindo. Não, eu não estou sabendo nomear. E aí sim, você quer procurar então um psicólogo? Posso te ajudar? Você quer que eu te acompanhe numa consulta no psiquiatra? Isso é pedir ajuda. Quando o lema da campanha vem, peça ajuda, né? É a gente sinalizar, e às vezes não é nem a família, às vezes pode ser um amigo. Eu falo muito para os adolescentes, às vezes é um professor, é o pai de um amigo, às vezes. Você pode pedir ajuda para inúmeras pessoas, mas para quem vai pedir? Para quem você tiver intimidade, para quem você sabe que você vai ser acolhido, né? E às vezes não é dentro da família, que é muito contraditório, né? Eu costumo dizer que algumas famílias são apoio na tempestade, mas tem algumas famílias que são a própria tempestade. Então,
Então tem família que não dá conta de apoiar, né? Ela vai dificultar mais ainda, né? E às vezes a causa é a própria família, né? É a própria família. Agora, vamos falar de crise de ansiedade? Porque a gente, nesses últimos tempos, eu não sei, provavelmente a senhora recebe em consultório pessoas que falam o tempo todo sobre isso. Mas eu que não tenho ligação com a psicologia, por exemplo, muitas pessoas próximas a mim, eu já ouvi muito falando, olha, eu tive uma crise de ansiedade, eu estou em crise de ansiedade. Por quê? Será que o tempo, a forma como a gente está vivendo tem provocado isso nas pessoas? O que é realmente uma crise de ansiedade? Para não confundir com estresse e tal. Você me perguntou isso nos bastidores, né? Falando, olha, nem sempre é ansiedade. Às vezes é o corpo dando sinal de que o estresse está elevado. As pessoas banalizam muito hoje. Qualquer sentimento virou ansiedade. Mas às vezes eu estou angustiada, às vezes eu estou triste, às vezes eu estou preocupada, às vezes eu estou empurrando, procrastinando a resolução dos meus problemas, né? E meu corpo está dando sinais disso. Aí eu falo que eu estou ansiosa. Mas às vezes não é sempre. E a ansiedade, ela está sempre linkada muito ao medo. Né? Então, quando eu estou muito ansiosa, eu estou com medo de algo, ou de que algo aconteça, ou de que algo saia do meu controle, e as pessoas não nomeiam o medo, né? Então, automaticamente elas falam, eu estou ansiosa, tá, mas será que eu estou ansiosa mesmo? Será que eu não estou temerosa de algo? Será que eu não estou numa expectativa de algo que eu quero muito e eu estou insegura de não conseguir? Então, a gente precisa começar a aumentar o leque emocional. As pessoas não sabem diferenciar essas emoções. E eu costumo dizer que o primeiro sinal dessa ansiedade é esse sentimento de angústia. Você vai sentir muitas vezes um aperto no peito, você pode ter suor nas mãos, nas solas dos pés, você pode ter crises de tontura, você pode ter náusea, você pode ter noites mal dormidas, insônia, queda de cabelo, ganha de peso, perca de peso. A ansiedade ela vai dando sinais diferentes. Tem gente que tem todos esses sintomas, tem gente que vai ter um ou dois. Então você precisa aprender a diagnosticar primeiro em você, né? E aí tratar. Nem todo paciente de ansiedade vai tomar medicação. Se você faz atividade física, você já reduz e regulariza muito esses sintomas de ansiedade. Se você dorme bem, você melhora mais ainda esses sintomas de ansiedade. Mas os pacientes acham que para tratar a ansiedade é só com medicação. E eles ficam até decepcionados. A gente fala, olha, você não precisa ir no psiquiatra, vamos fazer isso e isso antes, né? Se você dormir bem, se você caminhar, se você parar de beber, se você não fumar, se você aprender a dialogar melhor com as pessoas, com os problemas da sua vida, né? Dizer os nãos. Dizer os nãos, colocar limite, ter uma vida mais coerente, dificilmente você vai ter uma crise de ansiedade. Doutora, eu ficaria horas falando com a senhora sobre outra palestra aqui, né? Outra palestra. Queria agradecer pela sua presença aqui no estúdio da TRT-FM. E as portas estão abertas aqui sempre. Foi um prazer estar com vocês. Se cuidem, façam atividade física, façam terapia e aí vão estar colaborando com a campanha de Setembro Amarelo. Diga os nãos que precisam ser ditos. Coloquem limites. Isso exatamente. Mesmo. Bom, essa foi a edição do nosso TRT Entrevista, que termina aqui. Você pode ver e rever esse bate-papo quantas vezes você quiser pelo nosso canal do YouTube e também no nosso Instagram, @TRTFM 104.3. Até a próxima edição do TRT Entrevista.